Olá pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando nesse momento da eternidade, do agora, um pouco do tempo que para dizer. Já faz um tempo que eu venho planejando para fazer esse vídeo e não tô exigindo ou esperando muito dele em relação a certo grau de perfeccionismo, enfim, eu estou desprendida dessas questões e muito mais focada no que eu tenho para dizer, porque eu acredito que realmente é muito importante. E por isso mesmo, já faz um tempo que eu venho querendo estar trazendo isso para vocês, manifestando essas coisas, mas tem acontecido um certo tipo de bloqueio e hoje resolvi passar por cima disso, transcender isso e entendendo que isso faz parte da aparência, da aparente humanidade, dessa ideia que nós temos sobre nós e baseada em várias questões. E vai ser sobre essas coisas que eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês aqui e que eu possa estar contribuindo com esse conteúdo. Até então já falei algumas coisas, mas não disse quem sou. E pela certidão de nascimento, meu nome é Carolina Rocha. Gosto de ser chamada de Carol ou de Ká. Ambos são preferências, mas eu poderia ter qualquer nome, eu poderia me chamar qualquer coisa, porque no final das contas, isso é o mais superficial. Baseado na história vivida por mim até então, como experiência, a Carolina teve seus altos e baixos em relação a tudo e qualquer coisa, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, como qualquer um de nós vai sentir que vivenciou tudo isso, né? Só que, e quem é a Carolina? Quem foi a Carolina? A Carolina sempre foi uma pessoa muito questionadora. Devido a esses questionamentos, a não aceitação, a não conformidade vinha baseada em questões sociais, não apenas questões pessoais também, em conflitos internos. De certa forma, eu sempre procurei uma resposta para todas essas coisas em determinados lugares. É o que costumamos fazer. Nós procuramos respostas para as coisas em certos lugares, pois não sabemos lidar com os nossos conflitos. E tá tudo certo, isso é natural. Até certo ponto, é a forma com que nós aprendemos a atuar, né? Determinados conflitos sobre quem sou eu, de onde eu vim, o que eu vim fazer, eram os maiores conflitos que, segundo as minhas reflexões internas, sentia que carregar. Enfim, nasci numa família e eu tinha várias questões que já vinham se estendendo durante um bom tempo. E eu acredito que na maior parte das famílias isso também ocorre de alguma maneira. E eu entendo e compreendo perfeitamente. A minha família vinha carregando uma tradição religiosa. E eu fiz parte dessa tradição religiosa durante muito tempo e não tem nada de errado com isso também. A questão é que o meu estado dentro dessa tradição era de conflito, porque eu senti que não ressoava com quem eu era. O fato de tentar me adequar durante muito tempo a muitas coisas que me fez chegar a um ponto realmente em que eu precisava, de uma vez por todas, me entregar a, de fato, quem eu era. E baseado em tantos conflitos familiares, conflitos religiosos e filosóficos, os conflitos sociais, porque tantas pessoas passavam por determinadas situações, enquanto outras estavam vivendo situações que aparentemente eram mais confortáveis e agradáveis. Então tinha sempre essa questão da não conformidade, da não aceitação, me fez observar que dentro dessas questões, dessas dicotomias, eu não via nelas mesmas e nem em nenhum outro lugar uma solução. Por exemplo, não havia uma solução real, uma solução efetiva para uma discrepância entre quem tem muito dinheiro e quem passa fome. Não havia uma solução religiosa para isso, não havia uma solução social para isso, não havia uma solução para isso. Então, isso me causava muito conflito, muito questionamento, durante muito tempo, muita revolta. Durante essas questões da minha infância, da adolescência, devido aos conflitos pessoais, familiares, como eu mencionei, essas experiências, mas hoje eu tenho total consciência da distância que existe entre mim e elas atualmente. Eu observo tudo isso agora, eu entendo que isso é um inventário, digamos assim, de uma experiência vivenciada por uma identidade que eu estou apresentando aqui para vocês, a Carolina. E é sobre isso. Baseado nessas questões dos conflitos e tudo mais, eu resolvi me distanciar, resolvi que não daria para eu continuar vivenciando essas questões da onde eu estava. Então eu resolvi ir embora e vivenciar uma outra experiência, de um casamento. E vivenciando esse casamento, eu também percebi que neste lugar ocorria o mesmo. Lá também havia todas essas questões familiares e tudo mais, de conflito. Neste ambiente para onde eu fui, ele é uma comunidade, né, onde as pessoas convivem num espaço muito limitado para o conforto possível, né, de todas as pessoas.
baseado em estar observando essas discrepâncias. E conforme a vida foi acontecendo, fui vivenciando, fui aprendendo, tive as minhas experiências relacionadas à maternidade e todas essas coisas me ensinaram muito. Só que dentro disso tudo, sempre houve uma sensação de que ainda não havia chegado na resposta que me faria dizer assim, bom, ok, agora eu entendo que eu sou isso e vim fazer isso. Já havia vivenciado bastante experiências, com bastante pessoas, em vários sentidos, em trabalho, em dedicação, na maternidade, em parceria e todas essas coisas. Eu vi que se nada disso ia a resposta para essa questão interna de para onde e para quê e o que eu, como ser, tinha para contribuir especificamente com tudo isso, certo? Nessa caminhada, eu conheci muitas pessoas incríveis, inclusive todas foram incríveis desde o princípio, com cada contribuição que puderam dar, com cada forma de ser que elas eram, desde a minha família mesmo, de onde eu vim, até todas essas outras pessoas, enfim, tudo e todos tiveram um grande grau de contribuição e eu comecei a perceber que essa contribuição ela não ia embora a partir do momento que eu me afastava de determinados ambientes. Não, ela realmente virava uma mentalidade, uma compreensão. Mas o que eu tô querendo trazer e abordar com isso? Durante essas convivências, esses ambientes, eu tive muitos conselhos, eu vivi muitas situações, algumas delas eram mais positivas, outras eram mais negativas. Vivenciei várias filosofias, tive a oportunidade de conhecer várias religiões, de estar em diversos lugares, conversar com diversos líderes, conhecer autoridades, em todos os sentidos. Toda a experiência foi muitíssimo rica. E esse aprendizado também teve muito a ver com o que eu amo fazer, tenho paixão por fazer, que é a arte. Vocês podem estar vendo algumas coisas aqui que tem a ver com isso. E tudo isso contribuiu para que hoje houvesse uma maior concentração, maior foco para eu estar desenvolvendo e entregando isso para o mundo, projetando isso para o externo. Conforme você vai vivenciando o externo, você percebe, você mesmo indo aqui, indo ali, né? Sentido de polaridade, no positivo você fazer tudo certo ou cometer seus erros e tudo mais. Ainda assim, a resposta para tudo que você sente de para onde eu vim, o que eu faço, o que eu vim fazer, para onde nós vamos, ela não é respondida exatamente pelas questões que estão no externo. Essa resposta ela não vem de fora. Ela não vem de fora de nenhum líder, ela não vem de fora de nenhum familiar, ela não vem de fora de nenhuma experiência, ela não vem de fora de nenhuma situação. Em meados de 2017, eu comecei a sentir um vazio muito grande, muito grande, onde eu não entendia mais o porquê da minha existência. Nessa época eu vivenciava uma experiência onde eu estava num relacionamento e tinha amigos e minha família estava próxima a mim e havia algo ali que de dentro para fora me sinalizava que não era o caminho. Inclusive também havia muitos sonhos e esses sonhos eles me traziam muitas revelações. Então veio um momento em que aconteceu uma situação e que essa situação foi realmente muito impactante. E foi quando eu comecei a questionar, porque eu sempre tinha sido próxima da espiritualidade no sentido externo, mas ainda não tinha entendido a espiritualidade no sentido interno. Eu comecei a pedir ao que quer que fosse divino que de uma vez por todas me permitisse me entregar de vez para isso, pois eu sentia que era apenas esse o único direcionamento que eu teria e que realmente faria sentido para o que a espiritualidade significava para mim. E eu recebi um chamado, eu senti que eu precisava me autoconhecer. E isso não tinha ninguém que poderia me ajudar e eu não poderia encontrar em nenhum lugar. Então, comecei a procurar de alguma forma o que fazer para se autoconhecer. Eu não tinha nem essa mentalidade, eu não sabia nem o que poderia ser possível para isso. Não tinha nada que tivesse aconselhamento em relação a isso, autoconhecimento. Na escola a gente aprende muitas disciplinas, né? Baseadas no externo, baseadas na matéria, baseadas nas funções operacionais. Na política a gente tem uns aprendizados baseados também nesse sentido. Nada fala sobre se autoconhecer especificamente. Na religião, como nós conhecemos, fala muito mais sobre as nossas atitudes. Até nos leva a crer que somos pecadores e falhos. E ali, nisso tudo, eu senti um vazio, eu senti uma deficiência baseada nisso. Então, fui seguir esse chamado. E já me veio que havia algo na minha infância que poderia ter acontecido
e não ter sido compreendido ou não ter sido absorvido da melhor forma, que poderia estar me fazendo repetir situações, como eu já vinha observando e percebi que estava acontecendo. E que repetindo essas situações, isso me reforçava o sofrimento. Mas eu não entendia como eu poderia encontrar isso. And what we're looking at today really is the barriers that are in the way. But remember, they're only thoughts, and thoughts can be changed. That's what we're working with. We're working with looking at what is there, realizing that it's a thought, and realizing that it can be changed. Eu me dispus a procurar em uma meditação guiada, que era uma auto-hipnose para o encontro com a criança interior. E lá você iria dizer, né, para essa criança interior, do quanto você a ama hoje, sendo quem você é. E baseado nisso, você começaria a poder, a partir dessa experiência, observar quais eram as suas sensações, as emoções que vinham, os pensamentos, e assim você teria pistas, e até mais do que isso, mas realmente revelar-se para você, né, vir à tona para você exatamente o que era essas questões não observadas, inconscientes, e foi perfeito. E foi exatamente o que precisava fazer. Eu sou muito grata pela centelha divina que sou e que tudo é, ter me permitido essa resposta, porque até então ainda era uma consciência de que havia um pedido sendo feito para que eu pudesse me direcionar pelo caminho que eu sentia que não era o que eu estava vivendo de repetições. Eu quero estar trazendo justamente o que eu puder contribuir baseado nessa jornada de autoconhecimento. Já faz um bom tempo, tem 6, 7 anos. E, claro, né, não levando em conta todos os anos anteriores em que ainda não era uma consciência de autoconhecimento, de compreensão da consciência, de fato estar presente, mas vivendo todas essas experiências, da onde agora estou, a partir do momento em que houve essa compreensão da presença, é muito nítido você conseguir observar o que gerou cada uma delas, como foi que elas se desencadearam, todas essas coisas. E com isso também é possível contribuir com as experiências do próximo. Esse foi só o começo, né? Essa experiência que eu tô contando pra vocês em 2016, 2017. Eu já desde sempre sentia um chamado interior. Sempre fui uma pessoa muito assim, espiritualizada e entregue para essa direção, sempre procurando isso com as minhas atitudes em si, independente de qualquer coisa. Eu nunca me senti uma pessoa passível de julgamento para não ter o direito de saber de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu vim contribuir, independente de qualquer coisa, até porque eu sempre pensei, bom, se eu sou um ser humano e eu fui feita dessa forma, exatamente dessa maneira, então o que quer que tenha me criado sabe que o que quer que eu seja nesse momento está passível de erros e acertos, de falhas e correções, né? Porque o que me fez sabe cada pedaço de mim, sabe como é cada parte que nem eu mesma conheço. Então eu nunca me acreditei alguém que não teria a benevolência de poder ser um ser inteiro a partir das suas falhas, a partir das suas contradições. Eu sempre observei que, na verdade, muito do que me levava a uma consciência maior e mais compreensiva e mais sábia eram justamente as pedras que eu tropeçava no caminho. Então, baseada nisso tudo, eu continuei esse caminho desde 2000, muito antes disso. Em 2012 eu fui assistir um filme, né, falando sobre o final dos tempos. Fui justamente nesse sentido de compreender que final dos tempos. Eu senti que era um final dos tempos que não tinha a ver com
a vida em si, mas com o final de um tempo, certo? Ouvi muito Chico Xavier falando sobre data limite. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? E eu senti que, independente da interpretação dele, ou independente da interpretação filosófica, isso era muito maior do que qualquer interpretação, do que qualquer instituição, porque é o que tem a ver com tudo. É a própria existência se comunicando através de mensageiros. Então, com esse vídeo, eu quero estar aqui abrindo um espaço aqui para estar compartilhando com um todo, com o bem maior, toda essa trajetória de autoconhecimento, toda essa compreensão de antes uma pessoa, mas agora de um ser. Pois, falando aqui para vocês agora, eu sei que isso está acontecendo, não estou falando para vocês apenas com as minhas palavras e apenas com a minha possibilidade de comunicação. Existe algo muito maior, por além dos nossos olhos podem ver, muito maior. E este bem maior inclui todos nós e tudo que existe. E, depois desse tempo em que, até esse ponto em que eu mencionei para vocês de 2017, eu continuei esse 2016, 2017, porque eu não sei, não poderia ser tão precisa, mas são muitas coisas e é tudo aqui no agora. Eu vou estar falando logo sobre isso para vocês também. Mas conforme essas coisas vieram acontecendo, quando eu senti tudo isso, que não era coisa da minha cabeça, que não era baseado no que eu aprendi, no que eu ouvi dos outros, era uma vivência muito pessoal, muito particular. Era me permitido ter essas experiências baseado na sensibilidade, na capacidade de experienciar o que vinha acontecendo. Não tinha como negar, era inegável, entende? Então, conforme a partir de 2017 essas experiências foram acontecendo, elas foram ficando mais ainda evidentes, elas foram se revelando, se tornando mais ainda tangíveis. Por um tempo foi um pouco indescritível, uma dificuldade de compreender e de comunicar também. Conforme eu fui me aprofundando, eu nunca desisti de me aprofundar. A cada experiência, por mais confusa que eu me sentisse ou fosse, eu continuei procurando compreensão, porque realmente é o caminho do meu coração que me faz vibrar, sentir a vida através de mim. E tudo que vocês forem fazer e que vocês sentirem essa sensação de pulsar, de vitalidade, de entusiasmo, é o caminho. Este é o caminho perfeito e exato para vocês. E baseado nisso, eu sabia que eu não deveria fugir daquelas experiências porque elas estavam ainda um pouco não tão claras, mas pelo contrário. Eu sempre também tive muito interesse na psique humana, então também sempre procurei compreender bastante isso. A minha busca foi sempre por compreensão, para que eu pudesse me tornar um ser humano melhor para com as pessoas, para comigo também, principalmente, porque se você não se tornar um ser humano melhor para com você, você é incapaz de se tornar um ser humano melhor para com qualquer pessoa ou com o que quer que seja. Então, todos esses pontos, eles começaram a se unir. E conforme foi passando o tempo, isso foi ficando cada vez mais estruturado. Então tudo isso foi começando a pegar uma consistência e me trazendo cada vez mais clareza. Chegou um ponto mesmo, inclusive, de eu poder estar realizando meus sonhos pessoais, baseados em arte. Eu tive muita descrença. Então essa descrença, ela foi sendo dissolvida, e foi sendo dissolvida porque o motivo dela foi sendo iluminado, trazido à tona, revelado, e tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Baseado em todas essas coisas, esse é o primeiro vídeo. Eu quero estar aqui entrando com esse vídeo como uma introdução
Então, sou muito grata por quem estiver acompanhando e assistindo. Sou muito grata por tudo isso aqui estar proporcionando que eu possa estar aqui falando a vocês, que até então, o tão breve que tenha sido, tudo que eu tenha dito, tenha trago um pouco de contribuição para vocês, para quem está sentindo algo desse tipo, para quem não está entendendo o que está acontecendo consigo mesmo nesse momento da caminhada, para quem tem tido vislumbres baseados no autoconhecimento, vislumbres da transcendência, né, desse despertar. Já que você chegou nesse vídeo, com certeza você já está nessa mesma frequência. Esse vídeo vai ser um abre-alas, uma introdução e uma porta aberta, que eu possa também estar a partir dela, trazendo para vocês mais e mais conhecimentos, mais e mais compreensões. É claro que não são verdades absolutas, apesar de a natureza da realidade ser uma verdade absoluta, que é o todo, que é o divino ser um com tudo que existe, mas trazendo alguma contribuição para que vocês possam utilizar como ferramenta, instrumento, para que cada um possa fazer a sua própria experienciação direta. Cada um possa ter a sua própria experiência sensível, observável. Entende? Não ter a ver com o que eu estou falando, não ter a ver com isso intelectualmente, a compreensão intelectual, mas poder trazer para vocês instrumentos, ferramentas que estão em todas as coisas, em tudo que existe, não há distinção de religião, de todas as coisas. A gente não vai encontrar dentro delas a plenitude, mas cada uma delas vai ter uma chave, uma peça, uma contribuição energética, o que quer que seja, para que você possa ter essa experiência direta com a sua verdadeira natureza, que é una de ser, que nós somos. Enfim, eu vou estar falando mais e vou estar trazendo mais coisas e vai estar ficando cada vez mais claro. Eu sou muito grata por poder estar aqui, já fico muito feliz. Eu estava vendo um vídeo esses dias sobre o estudo que eu estava fazendo e nesse vídeo estava sendo dito: é preciso muita estruturação, tanto na comunicação quanto na lógica, para que possa ser descrito e expressado essa abstração absurda que é a nossa verdadeira natureza. Então, assim, não se preocupem, vocês que estão nesse caminho de despertar, estão nesse caminho de autoconhecimento, não se preocupem com qualquer situação que esteja acontecendo que às vezes pareça ser confusa, desafiadora e entre outras coisas, porque é assim mesmo. Não tem a ver com quem você é agora. Tem a ver com a experiência material, a densidade das energias, muitas questões, mas não com quem você é. Então, sempre que tiver dentro de uma experiência em que tudo pareça ser desafiador demais para que possa lidar ou, naquele exato momento, compreender, vá para dentro. Você pode simplesmente sair daquela situação e ficar no seu coração um pouco. Sentir o seu coração, a calma, aqui e agora. Então, a partir daqui, eu vou estar trazendo mais vídeos falando sobre isso. É um prazer inenarrável dar início a esse projeto. E fiquem tranquilos, é tudo pelo bem maior. Seja um amor, por onde passarem, iluminem. Tudo que puderem dizer que possa trazer alegria, emoção positiva, afeto, ternura, apenas comuniquem. E vocês são luz, somos luz. Foi um prazer e até a próxima.